Acho que o Vitor vai liberando, pessoal. Boa. Então, vamos iniciar aqui nossa conversa de hoje, né? A ideia é ser mais um bate-papo. Então, realmente, trocar com vocês, entender como que está a realidade de cada um. A gente pediu para vocês mandarem no chat. Boa noite, Nivaldo, Júnior. Boa noite, pessoal. Todo Tudo mundo bom? beleza? Então tá bom. Acabei de Bem-vindos. entrar aqui que eu estou meio atrasado, mas vamos que vamos. Não, tá tranquilo, tá na hora certa. A gente está começando agora. Então tá bom. Vamos dar sabedoria para nós aí, hein? Boa. Aí, pessoal, se vocês quiserem ir mandando ali no chat, ou falando de onde vocês são, quiser contar em qual cidade vocês estão, organização, vamos começar aqui um pouquinho nossa conversa de hoje. Só para me Então eu apresentar, eu vou, sou. então Oi, eu pode vou falar, começar Nivaldo. aqui. Boa. Nivaldo Silveira, Palmeiras de Goiás, Centro de Recuperação de Alcoólatra. 40 anos aqui na luta, né? Ó, legal. Eu tô em Goiânia, tô próxima aí. Meu nome é Júnior, sou de Goiânia, Aparecida de Goiânia também. Projeto de rua, resgate pessoal nas ruas, internamos eles e distribuímos cestas básicas e cuidamos das pessoas aí nas ruas aí. Boa. Já temos aqui o Miguel 10 falou. anos. Boa, 10 anos, ó, bastante tempo também. O Miguel falou que ele está em Senador Canedo, pertinho aqui de Goiânia, né? A localização da Daiane não é daqui, de Goiás, então ela vai se apresentar um pouquinho também para o contexto. Vitor falou que está em Goiânia. Luísa, do Oásis de Sonhos de Goiânia também. Legal. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse contexto de descentralização de recursos, de acesso, ser bem uma troca, uma conversa com vocês mesmos, então fiquem bem à vontade para mandar contribuições no chat, para falar, se quiserem falar também, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, falo aqui de Goiânia também, eu atuo já com terceiro setor, com impacto social há cerca de 10 anos, trabalho com a Luísa, inclusive, no Oásis de Sonhos, que é a minha organização social. Então, a gente trabalha com mobilização comunitária para revitalização de espaços. E, além disso, eu tenho também a Grifa, que atua nessa parte de profissionalização para o terceiro setor. Então, a gente tem uma plataforma de captação, a gente ajuda em escrita de projetos, toda essa questão de estruturação para buscar recursos, mas a gente sente muito essa dor, eu acho que muito por eu estar dos dois lados também, de que às vezes é mais fácil a gente falar sobre conseguir os recursos do que, de fato, fazer os recursos chegarem até a organização. E aí eu e a Daiane já conversamos bastante sobre esses assuntos, acho que tem cerca de um mês, um pouquinho mais, que a gente trocou essa ideia também, da questão de como o recurso chega nos territórios, e a Dani vai se apresentar um pouquinho para vocês e tudo. Eu falei, Dai, vamos conversar com o pessoal lá de Goiás também, de como que é esse contexto, como que a gente consegue levar recurso para além do que a gente vê de sul, sudeste, que é onde a gente vê normalmente essa maior concentração. Então, Daiane, fica à vontade para se apresentar, contar um pouquinho do que você faz, e a gente vai puxando aí a conversa. Obrigada, Bianca. Boa noite para todas, todos. Gente, muito legal estar aqui. Eu estive em Goiânia ano passado, minha primeira vez na capital, participando de uma formação, conheci muita gente daí, é um pouco da realidade, que não é tão diferente da realidade de onde eu venho. Acho que tem desafios que se aproximam. Eu sou cearense, nascida e criada, crescida no interior do Ceará, fui para Fortaleza, quando já era adolescente, jovem, né? E aí, aos 30, vim para São Paulo, e hoje moro na cidade de São Paulo, desde 2018, minha família toda no Ceará, mas estou aqui, vim fazer um mestrado, agora estou no doutorado, e, enfim, já constituí família, casei, já abri empresa, outro instituto, estou por aqui. Eu sou ongueira, gosto de falar isso, porque eu criei uma organização no Ceará em 2014, presidi por 9 anos, então, como muitos, banquei do meu próprio bolso bastante tempo, até entender um pouco esse cenário da captação, consegui destravar minha captação, então posso contar um pouco dessa leitura de cenário e como que a gente pode ter algumas alavancas, né, que demandam muito das nossas atitudes e comportamentos.
E por ter esse histórico de vir de uma capital ou de um estado, né, desprestigiado, né, pelos investimentos sociais, eu desde sempre pauto a descentralização. Lá atrás, a gente falava de regionalização. Com o tempo, a gente passou a usar a linguagem da descentralização e hoje é bem comum também a gente ouvir desconcentração, né? E aí, Bianca, pego isso, né, para falar um pouco, né, o porquê descentralização, né? Acho que é óbvio para quem está aqui, mas se a gente fala de descentralização ou de desconcentração, é porque alguma coisa está centralizada, alguma coisa está concentrada, né? Então, a gente quer transformar essa realidade. Então, a gente está aqui, na verdade, fazendo um exercício de futurismo, né? Então, esse dinheiro descentralizado, esse dinheiro é redistribuído, né, de uma forma mais equitativa. No final do dia, a gente está falando de justiça social, né? A gente está falando de vamos ali facilitar, né, essa redistribuição ou essa distribuição financeira, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades ou os mesmos acessos, né? E aí, quando eu também falo de descentralização, de desconcentração, tem uma coisa que é bem importante. Não é só o dinheiro que está concentrado, né? O dinheiro, obviamente, a doação, né, o investimento, ele está concentrado. Hoje a gente tem uma característica dessa concentração na cidade de São Paulo, né? Eu não falo nem de estado, mas na cidade de São Paulo, e dentro da cidade de São Paulo, no centro estendido, que é como a gente chama aqui, o centro estendido dessa megalópole. Então, veja, a concentração da concentração da concentração. O dinheiro está concentrado aqui porque o poder de decisão está concentrado aqui. Então, as grandes empresas, escritórios de big techs, né, então, as grandes corporações, elas têm as suas matrizes, né, os seus centros de decisão na cidade de São Paulo e, basicamente, na Faria Lima, né? Então, ali está o poder de decisão, portanto, o dinheiro, né, é uma característica dessa decisão, não é o contrário, né? Então, temos ali um contingente de pessoas decidindo para onde vai esse dinheiro. Mas dentro do nosso setor, do nosso campo de atuação, não é só o dinheiro que está concentrado, a gente pode falar, por exemplo, concentração de agendas, concentração de causas, de áreas temáticas, né? Então, historicamente, a educação, por exemplo, ela é quem recebe mais investimento social no Brasil. Que educação é essa? A gente vai ver, tem lá um dinheiro importante para a educação infantil, a educação formal, né, sobretudo. Então, a educação formal recebe uma concentração desses recursos. Em contrapartida, a gente vai ter causas que são preteridas ou que são subvalorizadas, né? São subjugadas, assim, são desprestigiadas. Então, causa de direitos humanos, causa de pessoas com deficiências, causa da cultura, a causa que eu tenho mais relação à causa do esporte. Então, aí a gente começa a entender um pouco que essa concentração ela é um padrão de comportamento das nossas elites, né? Então, as nossas elites estão sempre concentrando poder e decisão e dinheiro, porque é uma forma que elas têm, então, de dominar, né? Dominar as relações e futuros da nossa sociedade. Então, esse papo um pouco filosófico, né? Mas para dar um pouco do tom, e da textura do que a gente está falando, né? Então, quando a gente vai captar recursos, eu falo assim para as organizações, não adianta espernear, não adianta ficar na mesma tecla de pipipi, popopó, o dinheiro está concentrado, pipipi, popopó, o dinheiro está concentrado. Sim, a gente tem que bater esse martelo, mas a gente tem que saber por que a gente está batendo esse martelo. Não é só porque eu quero dinheiro para a minha causa, para o meu projeto ou para a minha organização. Eu preciso descentralizar esse dinheiro
e descentralizar as causas que recebem esse dinheiro primeiro, uma questão de cultura, né, uma questão de justiça, inicialmente, depois é uma questão de transformação cultural, né, para daí a gente ver, no médio ou no longo prazo, as coisas acontecendo. Né. A gente também tem concentração de recursos, por exemplo, se a gente for olhar as leis de incentivo, então a gente vai ver lá um marcador muito grande em empresas do ramo financeiro, mineradoras. Então, eu posso até buscar aqui um slide sobre isso, que mostra bem essa concentração, quais as indústrias concentram. E aí, quando uma indústria, como a indústria financeira, ela concentra essa destinação do recurso, veja, ela vai destinar esse recurso, obviamente, conversando com os interesses dela. Né? Se ela que tem esse poder de decisão para onde vai o dinheiro, eu vou decidir para onde vai me beneficiar, obviamente. Né? Então, também é importante que a gente tenha outras indústrias, né? Outros segmentos de negócio também entrando nesse jogo da doação do investimento social corporativo. Enfim, é um pouco dessas conversas que descentralização não é uma coisa simples, ela é complexa, e ela não é uma coisa direta, ela é multifacetada, né? Então, tem diferentes interesses, tem diferentes porquês e pessoas envolvidas, né? E níveis de decisão, níveis de influência que são diferentes. Nosso nível de influência enquanto terceiro setor, a organização da sociedade civil vai ser né? De quem está lá com a caneta na mão vai ser outro. Então, para além de tudo, é uma relação assimétrica de poder. Todo dia a gente está travando uma luta de braço, né, para ver quem vence hoje. Quase sempre a gente vai perder. Essa é um pouco a minha sensação, mas tem dia que a gente vai conseguir derrubar esse braço, né? Esse braço que puxa para essa concentração, porque tem ali interesses envolvidos. Viu, Bianca? É bem interessante você trazer esses pontos do porquê acontece, de onde vem, porque eu acho que é daí que a gente começa a pensar em alternativas, em como conseguir tentar quebrar isso. Eu concordo, realmente, é desproporcional a relação de poder, a relação de influência que a gente tem quando chega nessas conversas, mas a gente, pelo menos, saber como funciona essa relação já faz com que a gente fique um pouco menos prejudicado, né? Então, a gente já sabe, tem uma relação ali, tem o interesse da empresa, o que ela está buscando, o que ela enxerga. Então, como que eu já consigo, às vezes, tentar levar isso de alguma forma? E eu acho um contexto interessante também, você trouxe essa questão de estar concentrado nem no estado de São Paulo, né? É na cidade, mais especificamente ali na Faria Lima. E um fenômeno que eu vejo acontecendo, principalmente no contexto que eu mais acompanho, então ali lei de incentivo à cultura, toda essa parte, é com relação até a empresas locais que às vezes optam por patrocinar projetos nessas outras localidades. Aqui em Goiás é bem comum, tem os dados também, os gastos do painel da Prozas, que saiu recentemente, tudo mostra muito bem essa questão, de que às vezes até a empresa daqui, quando vai escolher um projeto para apoiar, acaba escolhendo um projeto de São Paulo, porque vai ter mais visibilidade, vai conseguir chegar em mais pessoas, vai conseguir conversar com outras empresas, né? Então, entra muito essa questão do interesse do empresário, do tomador de decisão ali na conversa também. Muito bom você trazer esse aspecto, porque é uma outra dimensão dessa concentração e centralidade, né? Então, é comum a gente olhar São Paulo para o resto do Brasil, ou o resto do Brasil para São Paulo, né? Sendo que cada estado reproduz exatamente a mesmíssima coisa. Né? Então, da sua capital para os interiores, né? Do seu centro financeiro para as periferias, né? Então, cada território vai ter suas periferias, né? Então, isso para mim, inclusive no meu doutorado, que eu olho a concentração de recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, eu comecei olhando Norte e Nordeste em relação a São Paulo. E aí, estando aqui, convivendo muito com as organizações daqui,
eu fui colocada contra a parede. E elas me falaram assim, mas como assim, Daiane? Veja só, eu sou uma organização periférica, estou aqui em São Miguel Paulista, estou em Paraisópolis, estou em Vila Nova Cachoeirinha. Cara, isso aí não chega. Essa São Paulo que vocês falam não é a São Paulo que eu vivo. E aí eles começaram a me cutucar nesse lugar, e eu pivotei, mudei a minha pesquisa para olhar para essa concentração de recursos na cidade de São Paulo. Também muito inspirada, há uma pesquisa do Bloco do Beco, que olhou para essa concentração de recursos na Lei Rouanet, e que ela, né, provou por A mais B, junto com professores, com pesquisadores da UFABC, comprovou por A mais B que, tipo, essa São Paulo que vocês estão falando, querida, é uma São Paulo branca, masculina, né, e que tem seu CEP nas regiões de maior IDH da cidade. Então, assim, não é a São Paulo, né, nós que vivemos todos os dias na cidade de São Paulo, a gente sabe que isso não é São Paulo, mas, claro, em números macros, comparado ao resto do Brasil, é uma narrativa convincente, mas na cidade de São Paulo, ela não se sustenta. Então, hoje eu estou fazendo um pouco essa conversa, né, e aí você traz um outro aspecto, que é o seguinte, né, negócios, indústrias que estão em outras cidades, outros estados, mas que destinam mais dinheiro para São Paulo, para projetos de São Paulo. Tem algumas, eu imagino assim, alguns porquês disso. Um porquê é porque quem está tomando a decisão não está nesse estado, né? Está na cidade de São Paulo, está na Faria Lima. Quando eu falo Faria Lima, não necessariamente na avenida, mas esse é o estereótipo, né, desses decisores. Então, o que é a Faria Lima, para quem não conhece, né? É uma grande avenida que tem 2 vias cortadas por ciclofaixas, e os escritórios das grandes indústrias, inclusive de Big Techs, estão lá sediadas lá. Então, concentra o maior PIB, né? Eu diria, da nossa economia. Quem influencia eleições, por exemplo, né? É quem derruba ministros da Fazenda, da Economia, né? Quem ajuda a eleger os nossos presidentes e governantes. Essa é a Faria Lima, né? Esse é o poder desse pessoal. E aí, quando chega um projeto para ser financiado na mesa, né, sei lá, de um escritório que está em Manaus ou de um escritório que está em Goiânia, isso escala. Dificilmente, né, se a gente está falando de uma multinacional ou mesmo uma empresa familiar, né, essas pessoas não vivem em Manaus, elas não vivem necessariamente em Goiânia, né? Elas têm suas big houses em São Paulo, elas estão em Miami, elas estão em alguma cidade da Europa, enfim, né? Então, elas não vivem a realidade. E aí as decisões delas vão ser decisões baseadas no bolso, né? Ou nem sempre baseadas no bolso, porque eu diria que se fosse baseado no bolso, elas escolheriam financiar o projeto local, porque esse projeto local iria beneficiar o marketing social, a imagem social da empresa que está lá naquele entorno, né? Mas elas fazem isso baseado no que elas conhecem. E essas pessoas têm um repertório muito curto, né? Elas sabem onde tomar um cafezinho no aeroporto de Nova York, mas elas não sabem, né, sobre todos os lugares onde ela tem filiais ou mesmo estão as matrizes dos seus negócios. Então, isso é muito grave, né? Então, a gente está lidando com esse tipo de pessoa, e muitas vezes os times que estão nesses territórios, eles não dão conta de argumentar, né? E eu sou muito solidária a essas pessoas que, cada vez mais a gente tem tido nos times de responsabilidade social, de sustentabilidade, mesmo ESG, pessoas que entendem, elas são mais vividas, elas têm mais essa experiência de pele no campo. Mas na hora que vai negociar, vai argumentar, aí difícil convencer, né? Então, ó, tem isso, nem sempre as decisões são tomadas. Nem sempre as decisões são tomadas por quem está no território. Quem toma as decisões não tem um completo conhecimento, né, que
que lhe ajude a tomar a decisão em parecer daquela pessoa que está lá, daquele projeto que está lá. E aí tem um terceiro elemento que talvez para nós, réis mortais, que estamos no dia a dia, batendo lá, cabeça na parede, né? Tipo assim, eles vão dizer assim, é um discurso cômodo, ó, não tem bons projetos. Tipo, isso daqui acho que não faz sentido, né? Não tá bom. Então, eles desqualificam tecnicamente, né? O que, né? Isso deve também nos dar sinais. Tipo assim, então, dar como é, a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Então, assim, preste atenção, então, tipo, se você tem convicção de que a pessoa está falando uma grande asneira, então, vai para cima. Agora, se você não tem essa convicção, preste atenção, talvez as pessoas que estão lá fazendo essa comunicação, e se elas têm o cuidado de dar um parecer completo, deixa eu ouvir aqui, né? Porque eu uso isso para quê? Eu estou falando, pode me cortar, viu, Beata? Quando eu fundei minha ONG, em 2014, minha primeira organização, porque não satisfeita de ter fundado uma, eu fundei duas, né? Então, estou na minha segunda. Quando eu fundei minha primeira ONG, em 2014, o que eu entendi? Que tudo na sociedade é baseado em relacionamento, em vínculos e em confiança. Eu não sabia dar os nomes para as coisas, né? Mas hoje eu sei nomear essas coisas. Mas na vida, na vivência, eu tinha sacado que tudo era relacionamento. E eu passei a sacar isso, não porque eu estava procurando isso, mas porque eu passei a observar organizações que me inspiravam. Então, eu olhava para IEE, Instituto Esporte e Educação. Então, eu olhava para o IEE e eu tentava entender o que era o IEE. O IEE, veja, é uma grande, se não a maior, uma das grandes organizações que a gente tem de esporte e educação no Brasil. Ela leva, inclusive, esse nome, Esporte e Educação, uma das pioneiras, e fundada por uma atleta, uma multicampeã, que é a Ana Moser. Eu olhava para aquela organização que por anos e anos e anos teve contratos milionários com Petrobras, fazendo caravana do esporte, e tudo isso é dado público, né, gente? Então não tem nenhuma questão comentar sobre isso, são dados públicos. E eu olhava e falava, como que eu posso ser uma IEE? Como que eu posso? E aí, o que o IEE tem que eu não tenho? Tipo, tem uma medalhista olímpica, uma multicampeã. Isso aí eu não vou conseguir ter ou ser. Então, isso aí eu tiro da minha lista. O que IE tem? IE tem relacionamento. Com A, com B, com C, transita A em B e C. Isso daí dá para copiar. Talvez eu demore muito mais do que uma medalhista olímpica, mas dá para copiar. Então, relacionamento. O que IE tem que eu não tenho? O IE está numa grande rede Esporte pela Mudança Social. Então, eu vou entrar nessa rede. Então, fui ali. E assim, outras, reação do Flávio Canto no Rio de Janeiro, Gol de Letra, né, aqui em São Paulo. E assim, eu fui olhando essas grandes organizações e o que elas tinham que eu não tinha, e o que elas tinham que eu podia copiar, e o que elas tinham em comum. E essa questão do relacionamento é legal, né, Daiane? Que esse ponto que você traz de estar nos locais, estar nas redes, eu acho que é muitas vezes o que a gente não faz, porque a gente quer conseguir o recurso, quer conseguir captar, mas eu quero conseguir eu aqui na minha organização, focada no meu mundo, no meu universo, que, claro, sua organização precisa de você, e eu acho que, às vezes, quanto menor a organização, mais difícil é conseguir sair desse contexto para ter essas conversas. Mas se a gente não busca esse relacionamento, estar nos locais é mais difícil também, né? E ninguém vai achar a gente ali. Super, super. Aí, essa rede que essas 3 organizações estavam, eu coloquei na minha cabeça, eu vou entrar nessa rede também, né?
Tipo, eu não tenho uma medalha olímpica no meu peito, mas eu tenho outras coisas. E aí, em 2015, com um ano de CNPJ, entrei na rede, porque era o mínimo para entrar na rede. Fiz a minha inscrição, a minha defesa. Jogou a meu favor que no Ceará eu estava sendo, acho que a terceira organização a entrar na rede. As outras duas que estavam lá não eram ativas, tanto que desde que entrei nunca as vi transitando. Entrei na rede com um ano de CNPJ. Não entrei à toa, porque isso é uma coisa que eu falo. Tipo, está num lugar, não esteja à toa. Não esteja lá só como um número a mais de WhatsApp num grupo do WhatsApp. Não seja só uma pessoa que está num assento. Não seja só uma pessoa que está ocupando um espaço. Se quer estar, esteja. Então, eu entrei entrando nessa rede. Em 2016, eu ganhei o primeiro prêmio da nossa organização, que foi um prêmio do PNUD com essa rede. Só 2 organizações ganharam. A minha e o CIEDS, que é outra gigante. Então, quando eu fiz o meu projeto para concorrer a esse prêmio, eu já estava numa rede, então eu tinha o quê? Que atuar em rede. Então, eu envolvi outras pessoas do Ceará, outras organizações do Ceará, e eu me vinculei a outra organização daqui de São Paulo que eu queria me vincular, que era, inclusive, não é, o CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP Butantã, que é o PROD, que tem um programa de desenvolvimento, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de criar metodologias, então eu queria diferenciar, porque o que eu percebi dessas organizações que eu contei para vocês? Elas se diferenciavam, não era só por ter atletas olímpicos, porque existem outras organizações com atletas olímpicos e campeões mundiais. Eles tinham metodologia, eles tinham tecnologia social. Então, veja, 2016 ganhei esse prêmio, levei PROD, a gente foi em Fortaleza, Sobral e teve outra cidade. Em minha cidade natal, Morada Nova, fizemos o Nanduti, um programa de formação de educadores. 2017, eu não vou contar até onde eu fiquei até 2023, não, mas 2017, a gente fechou o nosso primeiro grande patrocínio, porque eu fui entendendo, e a gente ganhou, foi reconhecido com tecnologia social da Fundação Banco do Brasil. Tecnologia social essa que, inclusive, ano passado, o IE, que eu estava comentando, foi finalista no prêmio, porque eles têm o banco de tecnologias sociais, que você pode cadastrar sua tecnologia social, e eles têm o prêmio, que eles premiam financeiramente. Então, veja, e em todos os lugares que eu estava sempre falando da regionalização, eu estava com a minha bandeira, né? E eu estava com a minha bandeira ativista, precisamos praticar essa regionalização que está na ponta da língua de vocês, e eu estava com a minha bandeira de causa, que no caso dessa organização, esporte para meninas e mulheres. Então, veja, eu gosto dessa história, obviamente porque ela é a minha história, mas eu gosto dela porque eu vejo, assim, gente, Natália que está aqui, que trabalha comigo, todos os dias, a gente mentora organizações de norte a sul do país, organizações pequenas, organizações grandes. Organização que tem orçamento de R$5 mil ano, organizações que têm orçamento de 20 milhões ano. E elas ignoram coisas que são básicas, né? E ficam paralisadas nas barreiras, ficam paralisadas no discurso do que o dinheiro está concentrado. Sim, ele está concentrado. Mas não é na sua cadeira, raivosamente dizendo que o dinheiro está concentrado, que ele vai se desconcentrar. Também não é sozinho que você vai conseguir modificar, mover alguma injustiça e iniquidade. Quando eu estive em Goiânia, a formação que eu estava dando, ela foi interrompida porque uma pessoa ficou chorando, literalmente chorando. Tem gravação, tá aí na internet, chorando,
porque outras organizações que são piores do que ela captam, e ela não estava captando. E também criticando as politicagens. Veja, a gente tem que selecionar nossas batalhas. Se uma organização que é pior do que a minha, que faz um trabalho pior do que o meu em termos, né, de atividade, projeto de entrega, ela está captando mais do que eu, o que ela está fazendo que eu não estou fazendo? O que ela tem que eu não tenho? Se outras organizações se articulam politicamente, elas conseguem captar o recurso que eu não consigo captar, o que elas têm que eu não tenho? O que elas fazem que eu não faço? Não estou dizendo para fazer o que elas fazem, mas, tipo, o que elas fazem que eu não faço? E aí você vai detectar, elas fazem isso. Elas dão dinheiro de volta para o parlamentar. Dão cashback, agora é uma palavra bonita que inventaram para a falcatrua. Então, dão cashback para o parlamentar, para o gabinete. Você vai querer fazer isso aí? Não. Então, fica livre, se liberta dessa amargura. Com fulano eu não trabalho, então não trabalhe. Ótimo, não trabalhe. Com quem você quer trabalhar? Foca naquilo que você quer modificar, foca nas pessoas com quem você quer fazer. Porque, veja, nós temos uma coisa que é, assim, riquíssima, que é o nosso tempo e a nossa energia vital. E a gente está adoecendo porque o mundo é adoecedor, o mundo, ele nos enlouquece. Todos os dias a gente acorda com mais um motivo para enlouquecer. Ontem era porque o mundo ia acabar a tal hora da noite, né? Hoje já tem um novo motivo para a gente ficar perturbado. Então, assim, se a gente não se ajudar, eu não sei vocês, mas quem está na comunidade é menino batendo na porta toda hora, chegando 2 horas antes para fazer atividade, porque na casa dele não tem comida, ele sabe que no projeto vai ter comida, ele sabe onde você mora. Todo mundo da comunidade que te aciona, porque além de ser presidente de uma associação, você é liderança comunitária, então você não tem paz. É a negociação que você tem que fazer com o traficante, a negociação que você tem que fazer com a PM, é o evento que você vai fazer que não pode perturbar as idosas da sua comunidade, então você está sempre negociando. Isso aqui, tudo que eu estou falando é a realidade das comunidades e organizações que a gente trabalha, que você, não deve ser diferente, é Brasil. Brasil, é isso aí, essa maravilha. Então, caraca, eu vou eleger para onde eu vou dar minha energia. E se eu quero me desenvolver, eu falei com a gente no nosso papo, né, Bianca? Seguinte, eu sou uma pessoa que eu estou aqui nesse papo conciliador, mas eu sou uma pessoa que, eu não me coloco em cima do muro. Eu sou uma pessoa defensora das ONGs, ativistas das ONGs, e eu cobro dos investidores sociais que eles saiam do discurso e vão para a prática, vá para a prática. Mas eu também sei o meu eleitorado, né? Eu sei também como que a gente está amargurado, como que a gente está frustrado, como que a gente está cansado e mal pago. Então, a gente tem que sair, de alguma forma, desses ciclos viciosos, assim, né? De sempre de olhar e só ver shit, né? Só ver coisa que não presta, não vê esperança. Nós precisamos nos esperançar. Então, essa minha palavra, que eu comecei aqui trazendo para vocês a fotografia horrorosa da concentração. Mas a gente precisa se esperançar. E a gente não vai se esperançar se a gente ficar somente se martirizando ou buscando nos nossos pares, que poderiam ser pessoas para brigar com a gente, lutar com a gente, sabe? Os defeitos. E aí, essa mulher que estava chorando no curso, eu ouvi, acolhi, eu sou uma pessoa solidária, mas eu falei assim, enxuga as tuas lágrimas, porque procura trabalhar com quem quer trabalhar com você, querida. E na captação, e aí vou já puxar esse gancho para uma outra situação que eu falo muito com as ONGs. Só hoje eu dei 4 mentorias.
e Natália deu outras, organizações diferentes. Tem uma coisa que é uma miopia. Nós temos uma miopia. Nós achamos que a única forma de captar recurso é com empresas, institutos e fundações, sendo que essa é uma ou duas fontes que nós temos de possibilidade. Existe uma miopia, porque a gente olha para a empresa e a gente tem a empresa como aquele exemplo de sucesso, como exemplo de que, putz, esse daí se deu bem na vida, esse daí é o Brasil que deu certo. E a gente olha para essas empresas, institutos e fundações empresariais e familiares ou independentes, e a gente acha que a nossa salvação está numa doação delas. Eu vou dizer para vocês que é o povo que menos doa no país. Empresas, institutos e fundações, quando mais doaram neste país chamado Brasil, doaram 5 bilhões. Isso está na pesquisa da Comunitas, isso está na pesquisa do GIF, que são duas grandes organizações que dialogam com esse público. Imaginam que esse número esteja subnotificado, certo? E não representa o todo, mas é o que nós temos de registro. Indivíduos, no mesmo período, pessoas físicas, doaram 24 bilhões. Eu estou falando de uma coisa que assim, é quase 5 vezes mais. 24 bilhões. E governos que deveriam nos assegurar os nossos direitos, nossa seguridade social. A cidade de São Paulo, por exemplo, destinou 60 bi para projetos e organizações. Então, veja, muitos de nós estamos míopes e adoecendo porque a gente não consegue captar com quem menos tem dinheiro e é mais miserável. E é mais concentrador. Então, tem vários trabalhos. Então, Daiane, então, ok, quais são as minhas outras possibilidades? Geração de renda. Uma coisa que eu gosto muito, estudem as outras organizações da sua mesma causa ou área de atuação. Entra no site delas, veja como elas estão se financiando. Eu fiz um texto esses dias, um estudo de caso, olhando para um trabalho acadêmico que foi feito com a PAI e com a ACD. Essa ACD que está no Teleton. Ambas, não vou saber quem é quem agora, mais uma mais de 60% e a outra mais de 70%, ambas, a maior fatia da receita vem de geração de renda própria. Uma faz teste do pezinho, né, na época que foi feito o estudo, a outra faz outra coisa, então, assim, geração de receita. Não é que toda ONG vai virar negócio de impacto, são coisas distintas. Geração de receita é uma coisa, negócio de impacto é outra. Por acaso, eu posso ter, dentro da minha estratégia de geração de receita, ter um negócio de impacto, mas são coisas distintas. Então, veja, 70% da maior organização que trabalha com pessoas com deficiências, as maiores que trabalham com pessoas com deficiências no nosso país, a parte importante da receita delas vem de geração de receita. Tá? Isso deve ter mudado, com certeza mudou, sobretudo porque políticas de direito de pessoas com deficiência foram se aprimorando no nosso país, né? Inclusive, governos foram fazendo parcerias com essas instituições e fazendo repasses financeiros, né? Mas veja, inclusive a Federação das APAI tem uma parcelinha ali do dinheiro que vai do imposto das bets, né? Tudo isso público, para a gente ver e rever, né? Se não está público, a gente tem uma lei no Brasil chamada Lei de Acesso à Informação, LAI. Todo cidadão tem direito a ter qualquer informação que seja pública, mas que os públicos não publicizam, né? Mas a gente tem esse direito.
Inclusive, tem uma organização que eu sou conselheira, que é a Fiquem Sabendo, e ela fez um levantamento estrondoso, maravilhoso, sobre quanto do imposto de embed está indo para o SUS, para combater o vício nas bets. Se eu não estou errando o percentual, somente 1%. Então, é bem desastrante, né? É um desastre total, isso tudo. Mas está lá, recebendo Federação das APAI, está recebendo o Ministério do Esporte, que recebe uma bolada grande, junto com outros organismos esportivos. E aí eu vou ter outras fontes, que eu estou passando, passando por algumas coisas, mas o que eu quero com isso, mais do que apontar caminhos neste momento, é trazer alívios, né, e de pensar que talvez onde a gente está mirando, está tudo craudiado, está tudo concentrado mesmo, e não vai desconcentrar agora, né, talvez nunca desconcentre, na nossa geração talvez não desconcentre. Então eu tenho que fazer um advocacy, se eu me coloco no mundo dessa maneira, para desconcentrar, tá? Ou eu tenho que entender esse contexto e, a partir desse entendimento, ter alternativas. Porque chorar, espernear e ficar de birra, 2026, não vai resolver muito, não. Tudo que a gente conseguiu foi com luta e com espera. Então, a gente tem que estabelecer mesmo as nossas escolhas, priorizar, porque a nossa energia não dá para tudo. E aí, uma coisa que aí, para te voltar a palavra, Bianca, que a gente conversou também, que eu falei no iniciozinho aqui, da concentração de segmentos, né? Então, tem segmentos que concentram esse dinheiro. E nós precisamos trazer outros segmentos para essa. Então, vamos aqui. Suporte, não, Dani, eu quero dinheiro de CORP, eu quero dinheiro de empresa, instituto, fundação. Então, a sua luta, além de desconcentrar, sua luta tem que ser para atrair novos parceiros. Você tem que convencer outros setores e segmentos a apoiar a sua agenda e a apoiar a doação, a cultura de doação no Brasil. E aí a gente falava, né, do agro. Vilão e, como é que falam, né? Então, o vilão e o anjinho, né? Então, e veja, é um mercado dos mais importantes no Brasil. Estava vendo os números, mais de 23% do PIB corresponde ao agro, ali nos seus diferentes segmentos, né, ramos, ou seja, primário, secundário, terciário, e que são trilhões de reais, né, que essa turma movimenta. E aí, cara, eu tenho que conversar com essa turma, né? Ainda que eu não concorde com tudo, ainda que eu vá tentar fazer um diálogo, eu preciso encontrar caminhos do meio, consentimentos, porque é uma turma que está influenciando, que está, inclusive, gerando impactos negativos e positivos e que precisa entrar nessa história. Precisa ser corresponsabilizado dessa transformação social. É quase um quarto, né, do nosso PIB. É muita coisa. É bem legal esse ponto que você traz, Daiane. Eu acho que algumas coisas que você falou que eu acho que são bem interessantes. Tem uma frase... Opa, Dai caiu. Acho que ela vai voltar. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala... Eu sempre falei que alguém tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema. E aí eu percebi que eu sou alguém também. Eu acho que o que a Dai traz é muito sobre essa questão de que, ok, tem um problema, esse problema tem que ser resolvido. Mas enquanto esse problema está sendo resolvido, ou enquanto eu tento resolver esse problema, porque, como a Dai falou, a gente pode fazer o advocacy, trabalhar com essa questão também. Então, enquanto eu tento resolver isso, as pessoas estão resolvendo, o que eu posso fazer apesar da descentralização, né? Então, como que eu posso não ficar parado e não deixar isso me travar? Porque eu acho que o principal problema é quando acontece, como a Daiane trouxe, de estar tudo centralizado,
não tenho como acessar recurso, então não vou fazer nada, vou ficar aqui falando que está centralizado e que a gente tem que descentralizar. Então, como que a gente busca essas alternativas também? E eu acho que esse ponto, que foi essa conversa que a gente teve do agro também e tudo, é que muitas vezes está todo mundo indo nas mesmas fontes, está todo mundo indo nas mesmas empresas, nas mesmas corporações, que a gente já sabe que apoia, a gente sabe que aquele banco está apoiando, vamos atrás dele. A gente sabe que a Petrobras apoia o projeto, vamos atrás da Petrobras. E não tem como ela apoiar todos os projetos também, e muitas vezes a gente não vai conseguir acesso a esses canais. Mas como eu consigo acessar o que está mais próximo também? Como eu consigo trazer outras empresas para a conversa, e às vezes dessa forma, até como a Daiane trouxe, ao mesmo tempo que a gente pode se espelhar no que as outras organizações estão fazendo, a gente consegue levar esses exemplos do que as outras empresas estão fazendo para essas empresas que não fazem descobrirem, às vezes, que elas podem também, que existe essa alternativa, que tem essa possibilidade, que elas podem vincular marca, fazer projetos, fazer diferente e tentar acessar esses outros canais. A gente conversou bastante, quando a gente estava falando de descentralização, dessa questão de que um desafio do Centro-Oeste é essa descentralização. A gente até conversou sobre como muitas vezes nas conversas sobre descentralização nem se fala do Centro-Oeste, então o Centro-Oeste fica ali até esquecido para escanteio quando a gente fala. Então a gente fala de chegar ao recurso no Norte, no Nordeste, e no Centro-Oeste a gente nem fala, e ao mesmo tempo, como a gente trouxe, a gente tem aqui uma das maiores geradores de renda, de receita, de PIB do país, que é toda a questão do agro. Então, como que a gente consegue trazê-los para a conversa também, e começar com um projeto, começar com essas conversas. Mas eu gosto muito dessa visão também de outras fontes, de outras perspectivas, de não ficar concentrado só de eu tenho que ter o edital, eu tenho que ter a empresa que me apoia. É sempre o que eu posso fazer apesar disso, né? O que eu posso fazer além, e se espelhando em quem já faz também. Ô, Bianca, só para o pessoal não achar que eu estou maluca, né? Notícia aqui da FAEG, tá? Deixa eu ver aqui, sistema... Eu perdi vocês, gente. Mas estamos te ouvindo. Não, beleza. É que fala que a agropecuária em si, né, só ela corresponde, no primeiro trimestre do ano passado, correspondeu a 7%, um pouco mais. Não estou vendo mais os números aqui. Mas juntando indústrias, que eu vou dizer assim, acessórias, né, a essa agroindústria, vamos dizer assim, chega a passar os 25%. Então, estou falando de uma perspectiva macro, né, que emprega bastante, né, circula muito essa economia nacional, e, claro, dentro desse universo, a gente está falando de produtores, a gente está falando de intermediários, a gente está falando de comércio, né, a ponta. Mas só para o pessoal não me escutar e dizer, você é maluca, está falando do quê? Então, estou me fazendo explicar aqui. Legal. E aí, Daiane, eu ia entrar num ponto que você trouxe lá no comecinho, quando a gente estava falando, explicando a descentralização, a concentração, na verdade, quando você estava trazendo, a gente falou sobre essa questão da relação que é desigual também, quando a gente chega para essa conversa. E eu acho que também é uma questão que a relação é desigual, ela não vai deixar de ser desigual, porque o tomador de decisão, quem tem o recurso, quem está ali, é o outro ator, mas como que a gente consegue tentar meio que blindar ou tentar superar isso também quando a gente chega para uma conversa? Como que a gente consegue trazer dessas experiências que você teve de olhar outras organizações, de ir se inspirando, como que a gente tenta equilibrar um pouco essa relação de poderes ali? Bianca, me desculpe, você poderia repetir o início da sua pergunta? Claro, é porque a gente falou lá no comecinho, né, de que essa relação entre o tomador de decisão e a organização que chega com o projeto, que chega com o pedido, é desigual. Então, a gente tem uma relação de poder ali que a gente sabe que o tomador de decisão tem mais poder. E isso, a gente não vai mudar essa relação de poder, ele vai continuar tendo mais poder, não vai ter como alterar. Mas como a gente consegue tentar equilibrar isso, acho que na prática, mas quando a organização chega para conversar, para ter esse papel. Legal. Eu acho que tem duas coisas que são principais. Primeiro, ter domínio de qual problema você está ajudando a resolver.
Então, qual é, de fato, o problema que você está enfrentando? O problema que eu falo socioambiental. Muitas vezes você atua com crianças e adolescentes, não necessariamente essa é a sua causa em si, tá? Então, você pode estar atuando com crianças e adolescentes, mas a sua causa ser a emergência climática. A criança e adolescente é um público com o qual você vai trabalhar educação para a emergência climática, né? Então, não confundir o seu público motivador, público-alvo, com a sua causa ou o problema que você está ajudando a resolver. E eu vejo que as organizações fazem muita confusão com isso, né? Então, primeiro, domínio total do problema que você está ajudando a resolver. E aí, qual é a tua participação na resolução desse problema? Porque um problema social ambiental, ele é complexo. Não adianta você aparecer e querer ser Superman. Não. Então, o problema é esse. Ele nos afeta dessa maneira e eu estou ajudando a solucionar, a resolver esse problema com essas intervenções. E aí, até aqui, a gente tem tido esses resultados e esses impactos. E ancorar os teus resultados, os teus impactos com números, histórias e depoimentos. Lição básica. Ela não é tão simples de operar, como eu estou falando aqui, nem tão rápida, né? Acho que simples pode até ser, mas não tão rápida, mas lição básica. Isso é um arco. Problema, solução, impacto. Uma organização, um projeto, ele existe para resolver um problema. Se você não sabe esse problema, alguma coisa errada não está certa. Por que que isso é tão importante? Porque a primeira coisa com a qual a empresa, uma pessoa vai se identificar com sua iniciativa é a causa. Tá? Então, assim, esse problema me importa, essa questão me afeta, eu vou me envolver, eu vou me conectar. E aí, quando você vai chegar na empresa, e vamos falar de contexto de Centro-Oeste, eu converso muito com um amigo que ele é do Mato Grosso do Sul, trabalha no SESI, a gente troca muito, ele está tentando criar uma nova cultura com o agro da região dele, e aí a Nath vai até lembrar junto comigo, a gente estava conversando com uma organização de educação aqui de São Paulo, tal, e ela vai fazer uma reunião importante com um grupo novo, assim, que não tem tanta cultura de investimento, e a gente falava da matriz de materialidade, que foi uma coisa no bootcamp que a gente fez em fevereiro, que surgiu isso e outra pessoa trouxe essa experiência e disse, olha, quando você for olhar para conversar com empresas que que o discurso ESG, ou o discurso de sustentabilidade, ele é muito pulsante, e isso é pulsante no agro, olha para a matriz de materialidade. Porque o que é a matriz de materialidade? É um documento que mostra as metas, as ações, né, o que essa empresa está se comprometendo a fazer em relação às questões ambientais, sociais e de governança. Então, eu olho para essa matriz de materialidade e eu olho para a minha tese de impacto, que é isso que eu escrevi para vocês, problema, intervenções e impacto. Eu olho e eu conecto. Dessa sua matriz aqui, o que eu estou propondo na minha tese de impacto, eu consigo contribuir dessa maneira. Então, veja, você vai para uma conversa técnica, você vai para uma conversa objetiva, você vai para uma conversa resolutiva. Você vai aqui, ó. Eu estudei já sobre você, eu vi que você publicou sua matriz de materialidade, eu vi sua política de sustentabilidade, eu chego aqui pronto para desmontar qualquer discursinho barato seu de que eu não tenho um bom projeto. Nessa daí você não vai me pegar, não. Nessa daí eu te peguei antes. Então, de maneira objetiva e prática, resolvendo nosso problema no final do dia, então, se eu estou falando com indústrias que elas têm empresas que têm suas matrizes de materialidade, eu não tenho que ficar inventando a roda. Eu não tenho que ficar convencendo à luz dos meus achismos. Porque nós não estamos mais na década de 90 ou de 80, que as decisões eram tomadas muito mais passionalmente.
o diretor de marketing, né, não existia tantos assim, não existia áreas de sustentabilidade, vamos dizer assim. O diretor de marketing era teu colega, jogava um tênis contigo, né, jogava um golfe contigo e dizia assim, faça um cheque para fulano. Eu escutava muito isso no marketing esportivo. Muito. Faz um cheque para fulano. Isso ainda existe? Existe. Mas isso hoje é a exceção. O que existe é o seguinte: eu vou participar de um clube de vinho, vou me relacionar com essa pessoa vai gostar de mim, ela vai confiar em mim, e quando eu tiver um projeto que vai fazer sentido para ela, porque ela não vai colocar o dela na reta por causa de mim, aí ela vai ser o quê? Minha defensora lá dentro. Ela vai me indicar e vai me defender. É tudo de base relacional, mas os formatos de decisões mudaram. E aí a gente faz a nossa tarefa de casa que eu falo com a organização: se prepara. Se prepara. Para de ficar atirando para todos os lados, agindo de maneira estapefada. Acordei hoje, tive uma boa ideia, vou mandar e-mail aqui, sai disparando e-mail para o povo. Nem vai chegar. Ninguém nem vai abrir sua caixa de e-mail, não. Só para encerrar, sorte existe? Existe. E você tem uma baita sorte, sobretudo se você for uma pessoa bem relacionada, né? Se você for uma pessoa com capital social, cultural, financeiro. Mas nós, réis mortais, que imagino que estejamos aqui, a relação é maior. Achei bem legal que você trouxe essa questão de em projeto ruim você não vai me pegar, não. É que você pode até falar que não quer apoiar, que não gostou, mas não vai falar que o projeto não está estruturado, né? Eu acho que essa questão é bem, bem legal. Eu ia abrir para perguntas, não sei se alguém que está aqui quer comentar algo, quer trazer alguma dúvida, trazer alguma reflexão. Pode abrir o microfone, mandando no chat. Se não tiver, eu continuo aqui falando coisas também, mas só para ter essa possibilidade, se alguém quiser. Não? Então, Daiane, eu queria retomar com você naquele ponto que a gente estava falando de geração de renda, que eu acho que é uma questão também que a gente fica muito nessa tecla de ir atrás das empresas, de buscar o patrocinador, de inscrever 1 milhão de projetos para 1 milhão de editais, esperar que as coisas aconteçam. E eu participei recente de uma palestra que a outra palestrante falou uma frase que eu gostei muito, que ela falou que edital não é de todos, o edital é de tal, então não é para todas as pessoas que estão lá. Eu falei, vou levar para a vida, vou começar a repetir sempre, porque eu acho que é isso, o edital, por mais que você escreva um bom projeto, que pode até estar alinhado com aquela proposta, pode ser o que eles buscaram, vão ser 5, 10 projetos que vão ser selecionados, não tem como ser todas as pessoas. Então acaba sendo um pouquinho até de roleta de sorte, de o que a gente chamar, mas não vai ter para todos os projetos que estão participando. Quando a gente vai para empresas, as mesmas questões. Então, a gente tem essa questão de que tem muitas pessoas indo nos mesmos canais, pedindo nos mesmos lugares, batendo nas mesmas portas. Então, a gente falou sobre ir em outras portas, falar com outras pessoas. E quando a gente fala nessa questão de geração de renda, você trouxe o exemplo da CD e tal, que fizeram a questão de teste de pezinho. A gente conheceu recente também, aqui em Goiás, eu acho que é uma das maiores organizações que a gente tem aqui, que boa parte dos presentes vai conhecer, que é a Vila São Cotolengo, que uma das principais fontes de captação que eles têm é o hospital. As pessoas acham que é a doação, mas é a questão de geração de renda pelo hospital, atendendo o público externo também. Então, vem essa questão que é interessante. Mas que outros caminhos existiriam para essa geração de renda? Que outros cases você já viu, já conhece, que seria legal para o pessoal se inspirar também? Bacana. A gente pode ter exemplos de sofisticados a não tão sofisticados, né? Vou dar 2 exemplos do Ceará, um sofisticado, o outro nem tanto, né? Sofisticados, inclusive, questões tecnológicas. A gente tem lá o IPRED, que é uma organização já de muitas décadas e que atua na causa da subnutrição infantil. E o IPRED, ele criou clínicas populares. Veja, ele criou um negócio de clínicas populares que
parte do lucro, né, destinado à instituição. Também tem trabalho acadêmico sobre isso. É até bom lembrar que eu posso escrever isso lá no meu Substack. Tem uma outra organização no Ceará, que fica em Aquiraz, agora me fugiu o nome, eu lembro sempre do case e esqueço o nome. Eles, que eles fizeram? Eles formam jovens para a área de tecnologia, tecnologia, design, essas coisas assim, e eles criaram um negócio que cria PPTs profissionais para empresas. Então, os jovens se formam na ONG, alguns são empregados no negócio, eles comercializam os PPTs profissionais. Então, veja, isso resolve uma dor do caramba de empresários, né? Seja empresa pequena, empresa grande, tipo, hoje talvez seja mais fácil com Canva, mas ainda assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa com péssimo gosto estético. Então, apesar de que eu saiba usar, vou para cima, vou para baixo, uso inteligência artificial muito bem, mas assim, eu não sei fazer aquelas transições, aquelas coisas uau. E eles fazem brilhantemente, vende, sei lá, um PPT com 10, quando eu fui fazer a visita lá, tem um tempo já, sei lá, 10 slides eram R$700, sabe? Uma parada assim. Um negócio periférico aqui de São Paulo, que eu mentorei, eles fizeram um negócio de coleta de tampinha, de latinha, distribuíram em vários lugares do bairro delas, coleta de latinha e passaram a vender latinha no ferro velho. Né? Tipo, eu preciso de muita grana, eu preciso de pouca grana, para que eu preciso de grana? Uma grana livre? Cara, elas estão assim, ó, como diz minha companheira, voando com a venda de latinha. Né? Tem um outro negócio aqui da periferia de São Paulo que eu também gosto muito, que é a notícia, Território da Notícia, que é um negócio que foi criado para dar um pouco de dignidade, sustentabilidade a coletivos e iniciativas de jornalismo periférico, jornalismo independente, porque essa área é uma área subfinanciada, né? Não tem muita grana para elas da filantropia. E elas criaram uns tokens, e elas distribuem esses tokens nos comércios locais. E veja, por meio desses tokens, eles estão espalhando notícias periféricas, é o território da notícia periférica, nos estabelecimentos, no açougue, no mercadinho, na farmácia, em qualquer lugar que seja um comércio. E eles podem também ser um painel que faz propaganda, como a gente tem isso em outdoor. Então, você vende ali o anúncio. Então, é um grande Facebook na periferia, na comunidade. Eles conseguiram uma verba para fazer isso, fazer os tokens, e agora estão modelando receita, né? Modelo de negócio. E veja essa coisa que eu falei, conseguir uma verba para investir, fazer um investimento inicial. A gente pode fazer projeto de captação para geração de renda com essa perspectiva. Tipo assim, eu estou te buscando, eu quero 30 mil seu, vou fazer isso daqui em 2 anos, eu vou conseguir multiplicar para 500 mil. Conta. Empresário adora conta. E pode ter certeza, se você provar por A mais B e tiver lastro, ele vai te ajudar, né? Vai te financiar. E a gente tem vários modelos, né? Então, financiar fundo perdido. Tipo, tá aqui uma filantropia para você fazer esse teu negócio. Deixa eu ver se me vem mais alguma coisa aqui à cabeça, assim, de bate-pronto. Tem os comuns, né? Tem uns padrões, assim, bazares, né? Você pode ter um bazar contínuo ou um evento de bazar no ano. Tem uma coisa que uma ONG que eu acompanho do Ceará, que ela participa daqueles leilões da Receita Federal. E ela estava me explicando que você se cadastra na Receita Federal, então cada estado tem sua receita, né? Se cadastra, você participa dessa seleção. No Ceará foi assim, então selecionaram as organizações, cada um recebeu X containers de coisas apreendidas, de eletrônicos a
a bugiganga, e aí eles disseram assim, nós vamos fazer um bazar da Receita Federal nesses finais de semana. Cada final de semana, X ONGs vão cuidar desses containers. A receita, vocês vão ratear entre todos vocês. Então, veja que espetacular. Esse colega estava me contando que, sei lá, o final de semana que ele foi, parece que rateou, ficou 200 e tantos mil para cada ONG. Cara, é muita grana, né? Tipo assim, para mim, tipo, eu já faço planos, né? Tipo, vou comprar meu terreninho em Marte, né? Brincadeira. Então, assim, gente, tem muitas possibilidades, né? Talvez eu esteja sendo muito entusiasmada, mas tem possibilidades. Veja o tanto de coisas, de informação que eu já trouxe, que indivíduos doam mais do que empresas, esses casos todos de geração de receita, que grandes organizações, elas se financiam principalmente da prestação de serviços. E para encerrar, e você já abriu o microfone 2 vezes, tem a organização da causa animal, que eu mentorei, 90% da receita dela era de prestação de serviço. Desculpa, que eu lembrei de uma coisa que eu acho fundamental. Quando fala assim, você tem que diversificar. Esse conselho é um conselho incompleto. O que você tem que diversificar? Sua base de financiadores, investidores e doadores, não necessariamente a sua estratégia. Não necessariamente sua estratégia, porque, veja, McDonald's, que tem quantos anos? Mais de 100 anos, certamente 200 anos, não sei. Desde sempre vendendo hambúrguer. Estou fazendo uma comparação bem esdrúxula, mas desde sempre vendendo hambúrguer. Então, assim, o seu modelo de receita, o problema não é você ter a concentração da fonte ou estratégia. O problema maior é que você, dentro dessa fonte, dessa estratégia, você dependa de um único indivíduo, uma única empresa. Aí sim, tem problema. Boa. Ótimo ponto, porque às vezes a gente acha isso, não, tem que buscar então todas as fontes de recurso, mas a questão é não ficar dependendo de uma pessoa, de um lugar só. Então isso é bem legal. Eu abri, na verdade, porque veio uma pergunta aqui no chat. A Érica, ela é diretora executiva do Grupo Coletiva Preta, inclusive Coletiva Preta é uma organização que eu conheço, a gente acompanhou um pouco do trabalho delas no ano passado, e eu sei que elas têm bastante coisa estruturada, então a pergunta que a Érica trouxe, eu sei que tem esse fundamento, porque ela perguntou aqui sobre a teoria da mudança, como que pode utilizar essa ferramenta para ampliar as fontes de recurso com investidores, com empresas. Eu acho que entra um pouquinho no que a gente estava falando de materialidade, essa questão de ter o projeto estruturado, como que a teoria da mudança, que eu sei que a Coletiva Preta tem, pode ajudar nessa questão de captação também. Legal, olha, só para me corrigir aqui, eu apostei alto no McDonald's, são um pouco mais de 80 anos, quase boa. 90 anos. 86 anos. Mas eu compraria os 200 anos também, não duvidei. Não é? Não parece que... Faz sentido. Talvez eu acho que eu confundi com a Coca-Cola, enfim. Olha só, a gente falou aqui da tese, né, de impacto, que é um instrumento que se assemelha muito à teoria da mudança. São 2 instrumentos que eles querem demonstrar o problema que você está ajudando a resolver e qual é o impacto que você está gerando com isso, né? Um vai ser uma linguagem mais de negócios de impacto, o outro mais voltado ao terceiro setor, o setor de desenvolvimento. Então, não sei se você pegou um pouco que eu falei aqui, se de um lado você tem sua teoria da mudança, sua tese de impacto, o outro você tem política de doação e patrocínio da empresa, matriz de materialidade, você tem relatórios de sustentabilidade, você tem documentos norteadores que te dão informação sobre quais são os objetivos estratégicos dessa empresa. Então, você consegue pegar... então, olha só, isso daqui que eu tenho na minha teoria da mudança, ela encaixa como uma luva naquilo que você está tendo como objetivo e estratégias aqui nos seus documentos. Então, você vai para a reunião e você... quando você tem uma reunião em que você tem a oportunidade de argumentar, esse é o melhor argumento. Então, você não foge do que você precisa fazer e você vai na veia, naquilo que, né, como que você está contribuindo para aquele objetivo. Porque lembremos, uma empresa, por mais filantropa, né,
que ela seja, mais doadora que ela seja, no final do dia ela tem que fechar a conta, ela tem que fechar a caixa e atingir os objetivos dela. Então, isso vai ser importantíssimo para ela, né? E se os objetivos sejam uma instituição familiar, um instituto familiar, uma fundação, que ela é feita não para gerar lucro, mas para fazer mudança, ela vai ter também os seus norteadores. Então, essa fundação aqui, ela não trabalha com educação infantil. Então, assim, o seu projeto, ele tem esse viés, tipo, pode ser um projeto riquíssimo, premiadíssimo, ela vai te adorar, ela vai te gostar, mas não vai rolar, né? Porque precisa ter essa aderência. E aí outros usos, a comunicação, né? Então, assim, comunicação é a espinha dorsal da captação. Você falou dos editais, os editais, né, a gente tem essa miopia também com o edital. Todo dia eu estou pregando a palavra de não foquem só em editais, não foque só em editais, todos os dias. Mas é difícil quebrar essa crença, né? Mas veja, mesmo se eu estou falando com empresas, captação direta ou incentivada, tem editais, certo? Mas para você virar um edital, a minha conta é que você precisa submeter 8 a 10. Você tem edital, você tem banco de projetos. Você falou aqui do Prozas, o Prozas tem um BIP de todas as leis de incentivos e, assim, outras empresas têm bancos de projetos. Você tem carta convite. Então, uma busca silenciosa que essas empresas fazem na internet, geralmente, ou se ela tem uma empresa local, ela faz isso também de forma mais boca a boca, mas carta convite, ou seja, ela que faz a prospecção, ela te identifica e se dá match, ela te convida para participar de uma rodada de financiamento, concorrer a esse financiamento. Você tem agências que podem fazer isso para você, né? E você tem a prospecção ativa. O que é a prospecção ativa? É o comercial, né? Então, estar todo dia ali fazendo mapeamento, qualificação e abordagem, fazendo follow-up, fazendo acompanhamento. Então, são várias estratégias e táticas que a gente tem para captar, inclusive com uma mesma fonte. Eu já escutei e já tenho experiência, por exemplo, de grandes empresas do mercado financeiro que tem edital, e eu tenho uma organização que eu mentorei que conseguiu o financiamento dela, 500 mil, e não foi por edital. E foi no mesmo período do edital. Foi o quê? Indicação. Foi dessas 5 aqui que eu contei, na prospecção ativa, tem-se uma ferramenta que se chama mapa de poder. Quem pode me colocar na mesa certa, com a pessoa certa, cortando o caminho? Pá, identifiquei. Então, é o jogo, né? É a vida. Perfeito. Respondido, Érica. Acho que dá alguns insights bem legais esse ponto de entender os outros caminhos também, né? E de entender essa questão. E eu acho que a gente volta para o ponto que falou lá no começo do relacionamento, né? Então, quando a gente fala de captação, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de relacionamento. E para a gente conseguir estar nesses lugares certos, nessas mesas certas, a gente tem, como você falou, participar de redes, entender o que as outras organizações que a gente se inspira fazem, não espelhar tudo, igual a gente falou, saber também o que a gente não quer fazer, o que não é negociável para a gente, mas aquilo que a gente vê que é possível se espelhar, que é possível copiar, fazer igual, a gente fazer também. Então, estar nas redes, estar nas conversas, ter esse relacionamento também nos diferentes atores, nas diferentes fontes. Acho que são algumas dicas bem legais para tentar fazer o apesar de, né? Não combater tanto a descentralização, porque a gente não vai conseguir sozinho, é um processo, não é algo que a gente vai conseguir mudar, resolver tudo isso agora, mas ver como que a gente consegue captar e ir além, apesar dela também. Acho que chegamos ao nosso encerramento aqui da conversa de hoje. Daiane, queria te agradecer muito por ter topado esse convite, por estar aqui conversando com a gente. Agradecer também a todo mundo que está presente. Obrigada por terem vindo conversar. Fica também o convite aí para seguirem a Daiane nas redes sociais. A Daiane posta muito conteúdo legal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, os artigos. Tem a newsletter também, eu acompanho
nos canais aí que a Daiane publica, então é bem legal para vocês acompanharem e aprofundarem nessa conversa também. É Daiane Ong, né, no Instagram, Daiane? Isso, ó, o Vitor mandou aqui no chat, É Daiane.ong. Daiane.ong. Isso. Perfeito. E agora você me deu a honra de ter na nossa central da captação, na nossa comunidade, né? Então, daqui a pouco eu vou usar os seus dons também. Não vai fugir de mim. Fique à vontade. A Daiane tem uma comunidade também, eu acabei de entrar essa semana na comunidade da Central da Captação, Mais Impacto, que a ideia é realmente ter essas trocas, né? Então, conseguir ter esses diálogos sobre captação de recursos. Então, acompanhem, gente, tem bastante coisa legal. E como a gente falou, a gente tem que estar nas conversas, a gente tem que estar se conectando e se inspirando com outras organizações também. Isso é muito importante. Muito obrigada a todas e todos. Daiane, se quiser falar algo aí para fechar. Não, você já fez meu jabá. Obrigada pela gentileza do convite, né? Por a gente estar construindo essa parceria. Espero que a gente marque gols, usando a minha linguagem. E obrigada a todo mundo que esteve aqui, que passou, que ficou, e é isso. Espero que alguma coisa desse tanto de coisa que a gente falou fique. E mais importante, gente, vai para a rua, vai para o play, vai praticar. Vai construir a tua própria experiência, sabe? Isso é muito importante. Olha, vai aplicar, aprende, volta, aplica de novo. Captação é isso daí. Captação é rua. Rua. Ainda que seja a rua, você sentado de frente ao seu computador e fazendo o que você tem que fazer. Mas tem que se expor. Captação tem que se expor. Tá? E não tenham medo do não. O não vai acontecer. O não é parte. O pão não está dado. O não é isso aí. Boa. Fiquem bem, viu? Bom ano, que seja um ano de boas captações aí para todo mundo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos nos falando e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.